Retomando, então, hoje nós temos uma mini-conf, né, que é uma pequena palestra de alguém que já tem bastante conhecimento e experiência na área, que é o caso do nosso Paulo Kinoshi, mas também os eventos do IJUSP Live também podem ser de pessoas que não têm tanto conhecimento e apenas descobriu alguma coisa sozinho, algum sistema, é um jeito de usar melhor o Teams, o Outlook, e a gente também faz essas apresentações aqui, que chama de usuário para usuário. E, além disso, também temos os workshops, que são aquele momento de mão na massa que a gente também desenvolve, e aí é uma coisa mais voltada para a prática mesmo. Mas hoje temos o Paulo Kinoshi, que é um grande especialista, tem bastante experiência e formação na área. Tem sim, olha aqui, gente. Ó. Ele é técnico judiciário, especialidade em informática desde 2009. Mas ele já era servidor público desde 91. E já atuou na Prefeitura de Araraquara, Universidade Federal de São Carlos, Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Peço que vocês deixem o microfone no mudo, por favor, para não atrapalhar, né, a nossa gravação. A gente vai até aprender hoje melhor como fazer isso. É formado também em processamento de dados pela Faculdade de Tecnologia de Taquaritinga, a FATEC, e como profissional de informática no setor público, já atuou nas áreas de desenvolvimento, suporte técnico, administração de redes e servidores. Trabalha com áudio em computadores desde 2005, tendo participado do curso de equalização Understand EQ do produtor e engenheiro de mixagem Joe Gilder, que é o fundador do site Home Studio Corner. É autor também de um livro, Gravação e Mixagem para Músicos. Executou também projetos de gravação, mixagem e masterização nos seguintes sistemas: Avid Pro Tools, Cocos Reaper, Ocean Audio, Steinberg Cubase, Cakewalk Sonar, SoundForge e Adobe Audition. E hoje, nessa mini-conf, ele vai mostrar algumas técnicas de tratamento de arquivos de áudio para melhorar sua audibilidade e inteligibilidade, já que algumas vezes, como a gente sabe, o usuário precisa lidar com esses arquivos de áudio com ruídos e outros problemas que dificultam a compreensão. E para minimizar esses problemas, estão disponíveis alguns recursos e determinados programas de tratamento de áudio. Só que esses recursos podem ser ou não destrutivos, alterando o áudio para sempre, ou serem simplesmente usados em determinado momento e depois descartados. Enfim, dá para ver que ele tem bastante para ensinar a gente. Então, sem mais demora, vou passar a palavra ao nosso expositor de hoje, o Paulo Kinoshi. Obrigado, Renata. Obrigado a todos pela presença. Deixa eu falar um pouquinho. Em primeiro lugar, a minha formação, como ela falou, é na área de informática. Eu, infelizmente, não tenho formação na área de áudio, né, como eu gostaria. E não vai me bater o pessoal aí do áudio, o Rafael, a turma aí. Na verdade, né, o que me levou a gostar dessa área foi um evento. Eu vou contar uma historinha muito rápida. Um evento que aconteceu comigo nos anos 90, que eu tinha uma namorada que era bailarina. Ela precisava, para uma apresentação no Teatro Municipal, precisava de um disco, um vinil, né, que era uma música específica lá, que era um vinil muito raro, que tinha pego de uma pessoa, e precisava daquela música, daquele jeito. Não tinha condição de achar em outro formato, em outro lugar, era raríssimo o disco. E eu fiquei pensando como é que fazer isso. E eu descobri uma pessoa, depois eu fiz muita amizade com essa pessoa, o Abílio Duran, da Unesp, aqui de Araraquara, lá de Araraquara, perdão, agora estou em São Carlos. E esse profissional, ele mostrou para mim como é que podia fazer isso aí. Ele pegou esse disco, aliás, eu levei um susto. Ele pegou o vinil, que era uma coisa raríssima, antiga. Ele encheu de água, passou um monte de espuma com aquelas esponjinhas de lavar louça, né? Encheu de espuma de água. Eu falei, meu Deus, você vai estragar o disco, outra coisa. Ele falou, não, fica frio que eu sei o que eu estou fazendo. Aí ele levou naquela estação dele, que eu achei uma coisa fantástica, aquela estação de áudio que ele tinha, com mesa de som, com computador, com toca-discos profissional, um monte de coisa lá, e colocou o bendito do disco lá. Aí ele começou aquele disco molhado, que segundo ele, naquele momento, para aquele disco, a água ia reduzir um pouco o atrito, né, da agulha com os sulcos do disco, e ia melhorar aquilo lá. E já ficou bem melhor do que estava antes, né? E depois ele falou, agora eu vou tratar num programa chamado QEdit, né, que eu nem sabia que existia, no computador, não tinha conhecimento que o computador podia fazer aquelas coisas. Eu vou tratar, vou dar uma melhorada, né?
E ele, a partir disso, ele gravou um CD para essa apresentação de balé, que eu achei que ficou magnífico, tirou todo o ruído, ficou bonito, ficou legal, né? Eu falei, puxa, eu quero fazer essas coisas, eu quero mexer com esse negócio, eu gostei disso aí, né? E depois, então, eu comecei a pesquisar o que podia ser feito com o computador, e eu achei que o computador, nesse sentido, uma ferramenta que democratizou muito essa questão do áudio, porque antes o áudio ficava restrito a quem tivesse equipamentos caríssimos, tivesse estúdios, e hoje em dia qualquer pessoa pode manipular o áudio no computador, né, tendo alguns programas gratuitos ou não, né, e pode fazer muita coisa. Deixa eu compartilhar, então, minha tela para vocês. Deixa eu ver agora se vai dar certo. Vocês veem a minha tela? Sim, Paulo. Sim. Ah, legal. Então, vou começar. Eu vou falar sobre os arquivos de áudio que a gente mexe na justiça, né? Que pode ser o quê? Um arquivo de uma audiência que foi gravada, que tem um depoimento, uma coisa importante, e pode ser também, de repente, um arquivo que veio para você, alguém pede para você, preciso mexer nesse arquivo aqui, não está legal. Ele é uma prova de um processo, ou é simplesmente alguma coisa que apareceu lá e a pessoa não consegue ouvir, né? E quais são os problemas que causam isso, né? Tem muita coisa que pode acontecer, né? São ruídos que estão no arquivo, que são ruídos digitais, que são... alguns desses ruídos eu vou mostrar aqui umas amostras, né? Um chamado de RAM, que é aquele ruído da guitarra. Quando você pega um guitarrista, tira as mãos do instrumento, ele começa a soar aquele ruidinho chato, né? Aquela coisa que parece uma abelha, assim. E é gerado por N fatores, questão da falta de aterramento da energia elétrica ou coisas eletrônicas mesmo, né? O fato é que aquilo lá, presente num arquivo de áudio, pode atrapalhar, pode deixar bem chato, né? Eu vou falar também dos ruídos, os tipos de ruído, né, que podem estar presentes, né? E eles têm nome de cores, né? Ruído branco, ruído rosa, ruído marrom, né? E outras coisas que podem atrapalhar esse arquivo, que são as interferências, né? O barulho, por exemplo, de uma audiência. O ar-condicionado ligado, tem uma sala de audiência que tem ar-condicionado antigo, é muito barulho e incomoda mesmo, incomoda o magistrado, incomoda as pessoas não conseguem ouvir direito, o som que de repente é gravado baixo, o ar-condicionado influi bastante, né? Também a vizinhança, o que está externo na justiça, aqui em São Carlos, para vocês terem uma ideia, nosso fórum fica do lado de uma escolinha, né, de criança pequena. Então, você vê, de vez em quando, na hora da audiência, tem uma gritaria, tem uns barulhos lá que podem ou não interferir, né, que pode ou não atrapalhar, né? Então, tem um monte de coisa, um monte de questão que pode atrapalhar. Eu vou mostrar uns exemplos desses ruídos, só para vocês verem como é que... Vocês ouvirem, claro, né? Como é que esses ruídos se parecem, né? Tem aqui no meu Reaper, o programa que eu vou falar depois. Então, primeiro vocês me falam, vocês estão ouvindo? Vocês ouvem um barulho? Sim, um barulho muito consistente. Ah, legal, legal. Então, esse aqui é o primeiro, é chamado de ruído branco. Parece chuva. Isso, parece chuva. Na verdade, ele tem um jeitão daquele barulho que faz quando a TV está fora do ar, aquele chuviscado da TV e o ruído que fica, né? Esse ruído branco, ele é caracterizado, eles usam essas cores, né, para dar o nome do ruído, porque fazendo uma analogia com a luz, né, que a luz branca é a soma de todas as cores, né? Então, quando eles falam de ruído branco, ele está querendo dizer de um ruído que ele mais ou menos aparece em quase todas as frequências, né? Então, eles chamam isso de ruído branco. Depois a gente tem o ruído rosa. Que bom, vamos parar. Ó, perceba a diferença. Ó, vou de novo o branco. Ele parece que ele é mais consistente, ele é mais agudo, né? E a gente vai entrar com o rosa agora. Alguns autores falam que o ruído rosa ele tem uma atenuação, como é chamado, né? Os equalizadores são equipamentos que são capazes de atenuar frequências ou aumentar o volume dessas frequências, né? Eles podem cortar, né? Como a gente fala, cortar determinadas intervalos de frequências e isso muda o áudio, né? Nesse caso, eles dizem que o ruído rosa ele é um ruído branco com menos agudos, né? Vamos dizer que ele atua em outras regiões, né? Depois a gente vai falar disso.
E depois nós temos o ruído marrom, que ele é ainda mais grave, ele ainda, né, na verdade, ele tem menos informações de agudo, o ruído rosa tem menos informações de agudo que o branco, e o ruído marrom tem menos informações de agudo que todos, né? Inclusive tem um corte até na área dos médios. Já é uma coisa mais parecendo assim o mar, né? Parece o som do mar da praia, né? E depois eu vou mostrar também esse que é o ruidinho chato, que é o... Vocês conseguem ouvir? Ele tem um barulho junto, mas aquele... parecendo uma abelha, assim. Esse é o chamado hum, ou buzz também da guitarra, né? É uma coisa que aparece muito quando a gente tem equipamento de má qualidade, mau contato, problema nos cabos, né? Isso acontece muito. Eu já percebi muito esse hum aqui em mesa de som das audiências que a gente trabalha, né? Deixa eu voltar lá. Deixa eu voltar aqui na apresentação. Então, vamos falar daquelas frequências que a gente estava falando, né? Do ruído branco, do ruído rosa e do ruído marrom. O ouvido humano, ele é capaz de ouvir um intervalo de frequências, né? Assim como a gente consegue enxergar as cores entre o vermelho e o violeta, e tudo que está antes do vermelho é infravermelho, é invisível, tudo que está depois do violeta é ultravioleta, também é invisível. Com o áudio acontece a mesma coisa. O ser humano é capaz de ouvir uma faixa de frequência que fica entre 20 Hz, né, o mais grave, e uns 22 kHz, o mais agudo, né? Dificilmente uma pessoa ouve mesmo os extremos, né? Normalmente a gente funciona bem no meio do caminho e não ouve muito bem os extremos. Eu tenho dificuldade enorme de ouvir os extremos agudos, né? E isso aqui também é devido a alguns fatores, né? Por exemplo, a pessoa que... Estou falando 20 a 22 kHz, uma pessoa que não tem nenhum problema de audição, que nasceu com a audição perfeita, tal coisa, e que também não expôs o ouvido a muito dano severo, né? Por exemplo, o pessoal que ficou frequentando balada durante muitos anos, aquele pessoal que gosta de ficar perto do alto-falante da discoteca, né? Aquele absurdo lá, e danifica o ouvido, a gente vai perdendo essa capacidade de ouvir, né? E uma coisa interessante disso aqui, que eu esqueci de colocar na apresentação, é que existe um estudo chamado da curva de Fletcher-Manson, né? Que ele fala que o ser humano ele tem uma capacidade auditiva que não é linear, né? Como eu falei agora há pouco, a gente escuta mais nessa região aqui, né? Essa região entre 1 e 2 kHz. Tem gente que diz que é mais, que é menos, depende do autor, né? Mas que a gente escuta mais nessa região aqui, e a gente tem que ter mais dificuldade nessa aqui, dependendo do volume, né? Essa curva, ela diz que em volumes baixos, você não escuta todas as frequências no mesmo volume. Tanto é que uma música, se estiver com volume muito baixo, você não fica agradável. Então, alguns autores dizem que você precisa estar a uma altura de, sei lá, uns 85 decibéis, assim, de volume no teu ouvido, para que você ouva mais ou menos linearmente todas as frequências, né? É por isso que eu fico surpreso com a minha esposa, que ela tem um problema, né? Na audição, eu acho que é de família. Ela tem umas coisas que eu não entendo. Ela consegue ouvir, ela põe a música muito baixa e consegue sentir aquilo como agradável. Eu não suporto música muito baixa. Eu acho que fica parecendo uma coisa sem vida, sem graça, né? E eu fiquei pensando que aquilo era a implicância dela. E eu fiz um teste uma vez, porque ela reclamava do ponteiro do relógio. O relógio de parede tinha aquele ponteiro que ia mudando o segundo, cada vez ficava fazendo tec, tec, tec. Ela falou, não consigo dormir com isso. Eu falei, não é possível que você escuta isso, está na cozinha, está a 15 metros daqui, né? Ah, então fecha a porta. Fechava a porta. Ah, eu estou ouvindo esse negócio. Eu falei, não é possível que você está ouvindo isso. Não tem jeito da pessoa ouvir. Eu achava isso, né? Aí eu fui até a cozinha e disse assim, ó, eu vou tirar a pilha do relógio. Vou tirar a pilha do relógio, você não vai ouvir. E eu menti, eu não tirei a pilha e voltei para o quarto. Ela falou, eu continuo ouvindo, com 3 portas fechadas, a 15 metros de distância, eu continuo ouvindo aquele tec-tec do relógio. Eu falei, não é possível, não existe isso, né? Aí eu voltei lá para a cozinha e tirei o bendito da pilha, ele falou, agora parou. Né? Então, ou seja, ela tinha a capacidade de ouvir aquilo lá, que eu acho até hoje um absurdo, né?
Mas o nosso ouvido não responde da mesma forma para todas as frequências, né? Como... Opa, peraí que saiu daqui. Então, voltando à questão do arquivo, vocês estão me ouvindo? Vocês estão tão quietos? Vocês me ouvem? Sim, Paulo. Sim, perfeitamente. Então, estamos prestando atenção aqui. Legal. Obrigado, gente. Então, vamos falar agora nessas interferências que a gente está falando aqui, né? O que acontece com o nosso arquivo. Eu falei que pode ser por problema no cabo, por alguma coisa. Vamos ver o que significa a tal da cadeia de sinal, né? Quando a gente tem um equipamento de áudio, que nem o nosso computador lá da Justiça, que grava a audiência, essa cadeia de sinal são todos o caminho que o sinal percorre, né? Que é a voz da pessoa que está sendo gravada, o áudio percorre até chegar no computador, né? Ela passa por um microfone, a voz da pessoa que está falando passa por um microfone, esse microfone passa por cabos. Alguns desses microfones passam por processadores de sinal antes de chegar no destino, né? Esses processadores podem ser compressores físicos, podem ser equalizadores físicos, amplificadores, os geradores da famosa energia fantasma, a tal da Phantom Power, né? Que alguns microfones precisam para funcionar. E tem casos que é usada a mesa de som, como você deve ter visto nas varas federais, desde 2009 foi implantado aquele sistema Kentatech, o DRS Audiências, né? E a empresa implantou junto com o sistema uma mesa de som para cada vara, né? E normalmente 4 microfones dinâmicos, né, para captar os depoimentos, né? Então passa por um monte de coisa antes de chegar no computador. Aí chega no computador, ele tem ou uma placa de som, né, que é uma interface interna do computador, pode ser interna ou não, ou uma interface de áudio, que já é um equipamento mais dedicado a trabalhar com áudio e se vira melhor com isso, né? Até chegar no computador. O que eu queria dizer com isso? A primeira questão, eu estou falando dos microfones que eles são usados para gravar, né? Todo mundo já deve estar se identificando com esse bichinho aqui do meio, né? Que é um Audio-Técnica Pro 44. É um microfone condensador, né? Que ele precisa de uma energia para funcionar. Ele é de boa qualidade, ele capta um intervalo grande de frequências, né? E ele é um microfone omnidirecional, né? O que significa que ele capta o áudio de todas as direções, que você não precisa falar diretamente nele para ele captar. E essa foi uma solução que foi usada no Juizado Especial Federal. Até hoje nós temos aqui no GF de São Carlos um microfone que faz essa captação e grava, até o tempo estava gravando somente o áudio. Agora estão sendo feitas audiências via Teams, né? Com câmera tudo. Antigamente era gravado só o áudio, né? E usava esse microfone aqui ligado numa caixinha de Phantom Power, ligado diretamente no computador. E muitas vezes isso funcionou bem, né? As pessoas nem percebiam que tinha um microfone na sala, ele ficava escondidinho, ele é muito discreto, né? Não é um microfone barato, ele é caro, sim. Hoje em dia, acho que por menos de R$1.000 não se compra um bichinho desse aqui, né? E os outros microfones mais famosos que a gente tem por aqui, né? Esse aqui, todo mundo deve conhecer esse modelo de microfone, né? Que é um microfone bem famoso, que é usado em estúdio para gravação de voz, para gravação de cantores, né? É o famoso Neumann U87, né? É a menina dos olhos dos produtores musicais, né? Porque ele é um microfone muito bem avaliado, muito pouco considerado, só que é caríssimo, né? No Mercado Livre, ontem eu olhei, estava R$30.000. Eu não acho legal gastar isso tudo no microfone. Esses dois microfones aqui são condensadores. Então, eu falei para vocês que o condensador ele pega uma faixa maior de frequências, que, aliás, às vezes não é interessante para a voz, pegar uma faixa de frequência muito, muito grande, porque a voz humana ela fala bem entre 1 e 2 kHz, e não muito menos que isso, não muito mais que isso, né? E eles têm uma capacidade de pegar, assim, o áudio, eles são mais sensíveis, né? Vamos supor que o cara está falando lá no canto da sala, o condensador está pegando. Os dinâmicos, que são aqui que a gente conhece mais, eles são mais
mais conhecidos da gente, né, eles costumam pegar o áudio mais próximo. Eles têm, com exceção do nosso amigo Audio-Técnica, aqui o Pro 44, todos eles aqui de cima são cardioides, né? Eles têm um negócio chamado padrão polar cardioide, que ele imagina que tem um coração aqui na frente do microfone, uma figura de um coração, e que é onde a captação dele funciona melhor. Ele capta muito bem o que está na frente da cápsula, direcionado aqui na frente da caixa, e rejeita muito bem o que está ao contrário disso, né? Então, isso é feito para reforçar a gravação de quem está falando assim perto do microfone, né? Esse aqui é um microfone muito famoso, que é o chamado Shure SM58, que muitos programas de televisão, banda, esse microfone é amplamente usado, né, há muito tempo. E esse aqui do lado é um microfone também dinâmico, também da Shure, o SM57, que aliás eu estou falando nele agora, vocês estão me ouvindo através dele. Esse microfone aqui também foi um microfone muito usado em estúdios não tanto para voz, mas para captação de caixa de bateria. E tem uma curiosidade, esse microfone aqui, todos os presidentes americanos falaram nele desde 65, desde Lyndon Johnson, né? Nenhum presidente americano falou em outro microfone que não esses aqui. Quando vocês veem dois microfoninhos pequenos fixos no púlpito lá do presidente americano, ele está falando nesse cara aqui. E aqui embaixo, um microfoninho que eu queria que fosse um microfone de sala de audiência, que infelizmente não é possível. Esse é o Gooseneck da Shure, né? Acho que é o meu modelo, acho que é 418, se não me engano. Isso aqui é muito legal, por quê? Porque ele também é um microfone desse tipo cardioide, que ele pega muito bem o que está na frente dele, rejeita o resto, é bom para um depoimento. Ele é um microfone muito fácil de regular a altura, de mexer nele, ele é muito flexível, né? Ou seja, a pessoa não teria problema de ficar mexendo com isso. Você pode perceber que isso aqui é muito usado no Congresso, acho que até no Supremo usa esse microfone aqui. Ele tem uma função muito legal, que é uma luzinha que mostra se ele tá ligado ou não, se ele está captando ou não. Isso para a pessoa que está usando e para quem está mexendo na técnica é muito legal isso. E também, vocês percebam que ele tem esse nome, gooseneck, né, pescoço de ganso, porque ele é muito fininho e ele é discreto. Quando você está sendo filmado com esse microfone na frente, ele não te atrapalha. Imagina você falando na frente de um Neumann 87, esse trambolho tampando a sua voz, e o juiz quer ver a tua reação, né? Quer ver o teu semblante, ele não quer ver um microfone na frente dele. Então isso aqui é muito legal para isso. Que é uma pena, é um microfone caro também. Fiz a pesquisa ontem, não está por menos de R$ 2.500 um microfone desse, mas acho que para a justiça não seria um problema, né? Seria muito bacana que isso aqui tivesse nas salas de audiência, facilitaria muito o trabalho de todos nós. E então, voltando à nossa cadeia, voltando à Boa nossa tarde, cadeia. Paulo. Oi. É Dalmo, aqui do áudio do tribunal. Tudo Oi, bom? Dalmo. Bom. Beleza? Tranquilo com você? Graças a Deus. Só para te interrompendo um pouquinho a respeito desse microfone do gooseneck, né? Nós temos, quer dizer, o tribunal tem. Só que esse microfone, principalmente o gooseneck, a durabilidade dele por causa da maleabilidade não é recomendável para a audiência. Entendi. Principalmente por causa disso, por causa do uso da maleabilidade, lógico que não vai quebrar em um ano. Sim. Mas essa maleabilidade dele acaba quebrando o interior, né? E aí vai dando seguidas manutenções, ou mesmo as hastes dele, elas não aguentam um trabalho elevado. É um microfone mais fino, que nem as nossas salas de reuniões, todo mundo sentadinho, bonitinho, só mexe um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. A hora que você coloca ele numa audiência que o volume é maior, ele não aguenta, ele quebra. Legal. Né? Obrigado, ele não tem. Nós temos vários aqui no tribunal, mas é isso. Sentadinho, bonitinho, ou quando vai se discursar no púlpito, né? Pode pôr dois, tranquilo, mas é aquela mexidinha harmônica. Aquela mexidinha só para... A hora que você coloca nas salas de audiência, aí daqui a pouco eles começam a quebrar. Eu gosto muito desse microfone também, mas nas salas de audiência eu também não recomendaria. Tá certo. Por causa legal, desse eu não tinha problema. essa informação, não. Tá certo? Obrigado, cara. Obrigado. Só dando
pitaco na sua apresentação, porque quando você falou desse microfone, pertinente. eu também gosto dele, acho legal, bonito. Para trabalhar, para quem trabalha com áudio ali, captando na hora, é muito bom, muito legal. Mas ele é sensível. Ele não é um microfone resistente. Tá ok? Só isso, desculpa. Joia, obrigado, cara. Então, voltando à nossa cadeia de sinal, passou pelos microfones, né? Os cabos têm que ser de boa qualidade, porque senão eles geram também interferência, geram mau contato, isso pode acontecer, né? E no caso, o que eu queria dizer, o menos é mais, né? Quanto menos coisa tiver nessa cadeia, menos chance de dar problema vai ter. A gente tem uma situação na audiência que é um microfone dinâmico ligado na mesa de som, e essa mesa de som é ligada no computador, né? na placa de som do computador. E nesse caminho todo que o sinal faz, isso pode dar problema, né? Então, mas não tem como evitar, é o mínimo possível, mas não tem como evitar, né? Estou dizendo que isso pode acontecer, nesse caminho pode acontecer problemas e você pode prejudicar o sinal, né? O que acontece? Tem casos que eu já vi lá na justiça, de chegar aqui com muita perda de sinal, o mau contato fez com que o áudio ficasse muito baixo, o ruído muito alto, inaudível, não se conseguia aproveitar, conseguia ouvir o que estava sendo falado, né? E vou chegar também naquilo que a Marisa falou no começo, se eu sei o que é perder um depoimento, eu sei sim, né? A última coisa que eu queria falar aqui, que pode ser menos relevante, é o fato da interface de áudio, que eu falei no começo, a diferença de uma placa de som e uma interface de áudio, né? É que ela é um equipamento mais dedicado a isso, né? Quando você tem esse tipo de coisa, você libera o teu computador, porque o nosso processador, chamada CPU, a gente tem um costume de chamar CPU aquela caixa, né? O gabinete do computador, aquilo não é CPU. CPU é só o chip, só o processador que trabalha, né? E ele também tem que processar áudio de alguma forma, né? Quando você usa uma interface de áudio embutida no computador, né? Quando você tem, a mesma coisa do vídeo, quando você tem uma placa de vídeo externa, você tem menos carga nisso, você tem menos carga no processador, porque quem está fazendo o trabalho do vídeo é a placa de vídeo. Quando você tem uma interface de áudio externa, você também tem menos sobrecarga na CPU por causa disso, né? Não necessariamente isso influi na gravação a ponto de evitar problema, né? Mas é uma questão que quando você trabalha com áudio é preferível você usar esse equipamento aqui do que a placa de som do computador, né? Voltando aqui. Então, na questão da cadeia de sinal, quanto menos coisa tiver, né? Se fosse possível ligar o microfone direto na placa de som e fosse um só, e aí eu vou chegar, que é uma experiência que nós tivemos, né? Tem magistrados na justiça que fizeram o quê? Vamos experimentar, fazer diferente? Vamos, doutor, o que o senhor quer que faça? Então, não dá para usar o microfone da webcam? Dá, né? A questão é que eu não sei como é que o microfone da webcam vai se comportar. Em alguns testes que foi feito com a gravação no Microsoft Teams, né, que é o programa principal que a gente usa para gravação de audiência, o som ficou até melhor em muitos casos do que o do sistema, né, dos microfones, embora um microfone que seja dirigido da boca da pessoa, como é o caso das salas de audiência, parece que tende a dar menos problema do que seria um microfone captando um ambiente, né? Como eu disse, o caso do condensador, como é o caso do microfone da webcam, que muitas vezes funciona dessa forma, ele capta o ambiente. Mas, nos testes que nós fizemos, né, a captação ficou com menos ruído, ficou audível, ficou com menos ruído. Ele fala, eu quero usar sim, não quero usar a mesa. Eu falo, doutor, o senhor manda, como o senhor quer que faça, né? O senhor é o magistrado, né? Então, nesse sentido, comprova aquilo que eu estava falando, né? Que o menos é mais, às vezes, né? Às vezes, um microfone de webcam é suficiente para gravar o que está sendo falado na audiência sem causar problema nenhum, né? Então, eu vou falar para vocês usando uma situação, já que a gente tem um arquivo danificado, que já está difícil, com audibilidade prejudicada, né? Então, vou ver o que a gente pode fazer a respeito disso. No caso, tem alguns programas que eu vou falar. Depois eu vou dizer uma coisa aqui, num tópico para frente, espero não estar muito adiantado,
aliás, espero não atrasar muito. Eu estou falando dos programas a título assim de curiosidade, não estou dizendo... Quando eu for usar a palavra pode, né, eu não quero dizer que está autorizado a fazer. Quando eu digo pode, eu estou dizendo é possível ser feito, é passível de realizar, né? Às vezes a gente fala, pode falar, o Paulo está dizendo que eu posso instalar esses programas aqui na Justiça Federal. Eu não falei nada, né? Isso quem vai dizer é a administração, né? O tribunal, a justiça, se a gente pode ou não. Eu estou querendo dizer que, por hipótese, né? O que eu fiz na minha casa e tive bons resultados, né? Não estou dizendo aqui que a gente vai ou não vai fazer. Eu usei esses programas aqui por quê? Né? Não, quando a senhora puder soltar o cachorro, que eu esqueci. Então, os dois programas que eu vou falar são o Ocean Audio e o Cocos Reaper. Né? A gente fala Cocos Reaper para não confundir com o Green Reaper, né? Que é aquela morte que tem uma foice. Assim. Em todo lugar que você fizer pesquisa na internet de Reaper, vai vir o Green Reaper e não o programa de áudio, né? Que não é muito conhecido. O Ocean Audio é uma coisa muito legal que eu descobri, porque eu usava uns programas de áudio tipo Adobe Audition, SoundForge, eu descobri que foi desenvolvido esse cara aqui por uma iniciativa de um grupo de pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina. E eles desenvolveram um programa que é muito similar aos melhores os melhores do mundo, né? E ele é totalmente gratuito, é um programa de código aberto. Ele roda em Windows, roda em macOS. Eles tiveram cuidado de fazer uma versão para cada versão do macOS. Por exemplo, esse Ocean Audio é para o Catalina, esse aqui é para o Mojave, esse é para o Big Sur superior. Eles tiveram o cuidado de fazer isso, né? Roda em Linux, eles criaram um pacote RPM, pacote Debian, para que ele funcione nas distribuições de Linux, né, como o Red Hat, como o Debian e derivados e tal coisa. Eu achei que foi muito bacana isso aí, né? E ele tem uma rotina muito bacana de redução de ruído, que é uma coisa que já estava presente no SoundForge, no QEdit, que virou depois Adobe Audition, né, que eu acho muito bacana isso aqui, né? Ele está disponível para download. Depois eu vou passar uma série de links. Quem tiver interesse nisso aí, quiser dar uma olhada, quiser experimentar, em casa, hein, gente, não na justiça. Aí, e depois eu falar do Reaper, que eu achei um programa fantástico, porque ele não é gratuito, tá? Ele tem uma licença pessoal que custa $60. Só que você pode baixar e utilizar sem pagar nada. Você fica usando a versão de teste dele, que você tem que esperar alguns segundos para abrir, mas ele não tem limitação nenhuma, ele funciona tudo e você pode usar o quanto tempo você quiser sem adquirir. Só que chega uma hora que você fica tão grato pelo que você pôde usufruir desse programa, você acaba. Eu comprei a licença dele, que eu achei muito legal. Vale a pena incentivar o desenvolvedor de um software tão bacana quanto esse, né? Ele trabalha com plugins, né, que são outros programas auxiliares que ajudam ele a executar suas funções, né, de vários tipos. VST é um padrão criado pela Steinberg, né, que a maioria dos programas auxiliares de áudio hoje em dia são desse formato, né. Mas também tem os antigos da época do nosso amigo Cakewalk, Sonar, né, que trabalhavam com efeitos do tipo DX, né. E os efeitos AUC, o Audio Unit do macOS, né? E eu considero o Reaper como sendo a melhor estação de áudio de trabalho disponível. Isso é questão de gosto. Tem gente que vai dizer que é o Pro Tools, que vai dizer que é o Cubase, que é o tal coisa, é o Logic da Apple. Isso tudo é questão de gosto, né? Mas dificilmente alguma delas vai ter a quantidade de recursos disponível no Reaper por um programa tão leve e tão barato, como eu disse, né? Então, na questão custo-benefício, eu acho que é imbatível. Também vou deixar o link para download dele, quem quiser ver. Qual que é a experiência que eu fiz, tá? Eu vou voltar a falar das audiências, que é o importante, né? Acho que como a Marisa tinha falado no começo lá, a importância do áudio dessas audiências. Antigamente a gente fazia audiência e ela era transcrita, né? A pessoa digitava todo o conteúdo lá que era importante, né? E não se gravava o áudio. Hoje em dia, todas as nossas audiências, né? Pelo menos uma boa parte delas é gravada, né? Em audiovisual. Isso é muito importante para a audiência, né?
Tem audiências, como eu falei, que duram várias horas, que tem inúmeros depoimentos, né? E tudo isso é gravado no arquivo de audiovisual, né? E se isso não tiver legal, se isso não funcionar por algum momento, por algum motivo, isso prejudica o processo, prejudica a justiça, prejudica a nossos servidores e magistrados, né? Hoje nós temos, para fazer as audiências, vários sistemas, né? Embora o Microsoft Teams está sendo adotado como principal nesse momento, né? Mas nós já usamos aquele Cisco Meeting App, já usamos o Kentatec, ainda usamos em alguma necessidade, né? A Justiça Federal não, mas o Estado usa Zoom, a Justiça do Trabalho também, se não me engano, usa inúmeros sistemas, né? A diferença dos sistemas novos para os antigos é que antes os arquivos, eu não sei como é que funciona isso, eu não tenho conhecimento do funcionamento interno do Teams, talvez aqui o pessoal, o Dalmo, o Rafael, o pessoal aí do áudio possa me dizer se o Teams salva arquivos localmente. Eu não vejo isso na máquina, não vejo nenhum registro de arquivo de áudio salvo localmente, né? Antes de ir para o servidor. Não tem, né? Não, ele salva tudo direto no servidor. Da Microsoft, né? Vai tudo para a nuvem, é salvo lá, aí só quem está registrado naquele evento que pode entrar, né? E resgatar, mas você resgata ele como MP4 no máximo, né? Como um arquivo de áudio e vídeo. Aqui que a gente tem que processar ele e tirar o vídeo e ficar só com áudio. Sim. Ele não tem salvamento. Isso é uma das coisas que a gente está tentando pesquisar e ver, né, de fazer um backup de segurança, porque a gente sempre faz um backup de segurança local. Nós sempre temos eu falo aqui do setor de áudio do tribunal, a gente sempre tem 2 gravações rodando. Uma no Teams ou uma no notebook e uma ali aqui nós ainda temos, você deve conhecer os MDs e temos gravadores digitais. Os MDs que são altamente confiáveis, que nós usamos já há 20 anos e são bons pra caramba, temos ainda. E temos agora os gravadores digitais também. Então a gente sempre faz essas 2 gravações por causa disso. Porque já aconteceu de dar pau em algum lugar do mundo, de um servidor não sei aonde, e perder essa gravação. Então a gente sempre faz uma local independente. Não, perfeito. Então, porque em sistemas que nem o Kenta, o áudio era salvo na máquina, né? No HD da máquina que estava sendo feita. Então, se por acaso acontecesse alguma coisa, e até antes de liberar a pessoa, o depoente, havia como checar como é que estava aquele arquivo lá. Gravou direitinho, pode dispensar a testemunha. Só que no Teams, tem inclusive magistrados que querem que seja feito ininterrupto. Ele não quer parar, ele quer que seja um arquivo só de ponta a ponta. Imagina que isso pode levar, sei lá, 3 horas, e para que esse 8 arquivo... horas. Hã? Foi? 8 horas, 12 horas. Sim. Imagina o tempo que demora para ser processado e aquilo está no SharePoint, está na nuvem, está disponível para a pessoa baixar. Vai ter um gap lá, vai ter um problema que a pessoa vai dispensar a testemunha sem saber se o arquivo está realmente disponível, se o áudio foi realmente gravado. Graças a Deus, eu não vi problemas com Teams, ninguém me relatou problemas nessa ordem com Teams. Mas acontecia muito com o Kenta, né? Tinha muito problema. E uma coisa que eu queria falar no caso do Kenta é que a gente experimenta assim, situações absurdas, né? Teve o caso de uma audiência que foi perdida porque a mesa de som deu um defeito, né? A servidora nos chamou para verificar o que estava acontecendo. A gente executa os procedimentos, desliga a mesa, desliga o computador, verifica o que está acontecendo, liga todo o sistema e faz um teste. Aí você vê que está funcionando. Está funcionando, você fala, libera, pode usar para audiência. E essa mesa tinha um problema nos componentes, sei lá que componente, transistor, diodo, CI que tinha nessa mesa, que ela funcionava e quando ela esquentava, ou seja, quando ela passava de um tempo, uns 20 minutos de utilização, ela dava uma pane, que ela parava de transmitir o áudio e jogava um ruído, sei lá, um ruído branco, um ruído rosa, alguma coisa no sinal. E o sistema Kenta, que passou a ter uma interpretação do que estava acontecendo no áudio, quando não tinha sinal nenhum, ele falava, cuidado, a tua audiência pode não estar sendo gravada. Só que nesse caso aconteceu uma coisa absurda, que é a mesa de som mandar um ruído em vez do áudio. E o sistema Kenta interpreta aquele ruído como sendo um áudio. Então ele não avisa a pessoa que pode estar tendo um problema, né?
E aí a audiência foi sendo feita, e quando você vai usar os arquivos, tá o vídeo normal e um ruído, um ramo, uma coisa que não dá para aproveitar, né? Então, tem casos que você pode checar, mas tem no caso do Teams, por exemplo, que você tem que esperar o arquivo subir no servidor, no SharePoint, às vezes você não tem como dizer isso, né? Então, e tem N falhas, tem N situações que pode acontecer. A internet pode cair? Pode. A energia elétrica pode cair? Pode. Pode ter um problema físico na máquina, queimou o HD da máquina naquela hora e não tem como se substituir? Pode. Tem N coisas, isso é máquina, isso é circuito eletrônico. Ele está tão passível a erro quanto qualquer outro tipo de circuito eletrônico, né? Outra coisa que eu queria falar aqui sobre edição de áudio, isso aqui que eu acho que é o mais importante que eu queria falar, né? O que é editar, e aqui me corrijam o pessoal do áudio aí do tribunal, né? A gente pode entender edição de áudio, aí eu estou falando de um arquivo de audiência, tá? Como, sei lá, adicionar efeitos, manipular o áudio para que eu possa ouvir ele melhor, possa tentar melhorar, né? Entenda-se melhorar como tornar mais audível e mais inteligível aquela peça que foi gravada, né? Outra coisa que você pode considerar como editar é mudar, alterar, cortar um pedaço, suprimir um pedaço, acrescentar um pedaço. Isso é outra coisa, né? Quando nós estamos falando aqui em edição, a gente vai editar o áudio para que ele fique mais audível, a gente não quer adulterar, né? Tem magistrados que têm muito medo quando você fala, vale, eu preciso que você faça isso aqui para mim. O senhor quer que melhore aqui? Não, mas não pode mexer, tem que ficar original. Ele falou, bom, para ficar original, o senhor não vai ouvir, né? Mas não pode porque eu não posso adulterar o arquivo. Eu falei assim, bom, então tem que ter um conceito do que é adulterar, né? Porque se o senhor suprimir uma parte do depoimento, realmente o senhor está alterando o depoimento. Mas se o senhor simplesmente fizer com que ele fique mais audível e que possa realmente o ato possa ser válido, isso não é ilícito, não, mas aí tudo é interpretação do magistrado, tá, gente? O magistrado pensa de uma forma que não pode ser diferente da nossa. E como eu falei daquela hora, o que pode, o que não pode, né? Cuidado, quando eu falo aqui pode, eu estou dizendo pode no sentido de é possível fazer, não de estar autorizado, né? Quando eu falei, ele está falando... Pitaco, Paulo. Oi? Voltando a adaptar, nessa parte de melhoria dos áudios aqui, o que acontece, né? Para você pegar esse áudio, dar uma melhorada nele, editar, levantar, baixar, limpar ele, né? Precisaria ser feito não só com um pedido de uma autoridade, um pedido por escrito, ir para um laboratório, certificar, né? Porque qualquer adulteração que você faça num áudio, um processo, qualquer coisa que você faça, é motivo, sim, de validar aquela prova. Vendo pelo lado do direito, tá? Esquece a forma técnica. Vamos falar do lado do direito, né? Certo. Qualquer adulteração numa prova, ou qualquer alteração numa prova, né, tem que ser feito por um pedido oficial, laboratório oficial, autorizado pelo MP, advogado, tudo. Agora, fazer isso, eu tiro uma cópia, retiro uma cópia e processo para eu poder entender. Para eu, magistrado, tudo bem, tranquilo. Para eu, né? Para mim funcionário, para mim dalmo, né? Poder entender. Ou se o juiz quiser para ele, sim, é válido, mas não está alterando até mesmo isso é meio complicado. Uma coisa porque tirar a cópia da PJI, claro. Até isso é delicado porque, né? Como é que eu sou funcionário vou tirar uma cópia dos áudios? Ainda é nebuloso essa história, né? O importante é que o original seja preservado, né? Isso, exatamente. Sim, mas a alteração para entrar como válida no processo tem que ser pelos meios de direito, né? Perfeitamente. Ou pelo juiz e tal. Então a gente pode fazer? Pode. Mas eu prefiro fazer isso na minha música lá de casa, sabe? Isso. Eu particularmente, porque já tivemos problemas, advogados já pediram. Geralmente, sim, a gente sempre tem problema naqueles processos problemáticos, né? Aqueles que estão mais em evidência. Então, advogados já pediram a cópia do áudio integral, mandaram para o laboratório, certificado, bonitinho, blá, 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 né? Aí voltou, o laboratório certificando que estava integral, que não foi adulterado e tal, e na sujeira
na sujeira do momento de silêncio entre um comprimento e outro, aquela faladinha lateral, né? Eles buscaram na sujeira do áudio um negócio que e levantaram ali um cabelo em ovo. Claro. Então, a gente tem que ter muito cuidado e podemos fazer isso em casa, podemos fazer isso mas eu, particularmente, não nas provas dos autos, não. Né? A gente pode captar melhor na sala, limpar a sala para captar melhor, mas depois melhorar, eu acho estranho. Sim, sim. Então, é justamente o que eu estou falando. Melhora Por isso que eu estou falando, não é no processo, né? Eu estou falando, quando você termina uma audiência do Teams, você tem que baixar um arquivo lá, é um arquivo MP4. Aquele arquivo, ele está na tua máquina para você juntar no processo. Eu não estou dizendo que você vai pegar e vai juntar, vou melhorar o negócio aqui, vou adulterar o arquivo, vou juntar. Não, estou dizendo, se você precisa ouvir aquilo para fazer a tua decisão, e você não está conseguindo ouvir aquilo, você pode se ajudar nesse sentido. Eu estou falando, por isso eu coloquei, eu estou com uma tela bem vermelha escrito pode, no sentido de é possível fazer, e não está autorizado. Eu estou concordando em gênero, número e grau contigo com aquilo que você acabou de falar. Eu não estou dizendo que ele pode, que ele está autorizado a fazer e que ele vai fazer isso no processo. Estou dizendo que é possível ele se ajudar o magistrado dele no sentido de não perder aquele ato que foi feito, de não ter que redesignar uma audiência. É isso que eu estou falando, tá? Eu concordo em gênero, número e grau contigo, que não se vai mexer no arquivo que vai para o PJE. Eu estou dizendo aqui, aquilo que o cara vai fazer para se ajudar, né? Agora, Paulo, rapidinho, eu queria muito só dizer que eu me identifiquei muitíssimo com o que você falou sobre o Reaper. Eu estudo essa ferramenta e eu tenho deficiência visual, né? Eu uso computador por meio de leitores de tela. E de todas essas DAWs aí mais populares, o Reaper é a única que é plenamente acessível e tem recurso, assim, para você passar anos estudando. Então, que Verdade. bom que tem mais pessoas no tribunal que conhecem essa DAW e que aplicam. Muito bom mesmo. Estou aprendendo bastante com você aqui. Imagina, obrigado, cara. Então, ó, agora eu vou falar com vocês. Eu tenho uns arquivos aqui que eu tenho. Então, vamos partir do pressuposto que o Dalmo falou, né? Dos arquivos que você tem lá, que ainda que você não pense que aquilo pode te melhorar no trabalho, pode ser que você tenha um arquivo aí que está com problema. Vamos ver o que você pode fazer com isso, tá? Então, deixa eu ver agora, eu vou compartilhar aqui a minha, vou ver se eu consigo buscar o meu Explorer. Ó, então, um exemplo bastante simples, né? Claro que eu não peguei nenhum arquivo de audiência, pelo amor de Deus, né? Prova, alguma coisa lá que pudesse ser divulgado aqui. Peguei um arquivo que eu produzi, né? Eu peguei um vídeo e adicionei ruído nele para que ele ficasse bem difícil de ouvir e a gente poder ver como é que podia ser tratado, tá? Isso que nós vamos fazer agora aqui é simplesmente um experimento, né, de melhorar a audibilidade do arquivo, né? Que pode ser aplicado de N formas, né? Vocês me ouvem bem? Sim. Legal, legal. Aparece para vocês o meu programa aqui, né? O Senaldi, né? Não. Não aparece? Sim, tá aparecendo. Ah, tá. Ó, então, legal. Menos para mim. Para mim, continua o rosto do... Às vezes está embaixo, daí você clica em cima da imagem, do lado direito, embaixo. É a apresentação, né? Obrigado. Ah, legal, eu não sabia disso também. Vamos ver se eu consigo aqui trazer um arquivinho.
Então, o nosso programa, tanto o Reaper quanto o Ocenáudio, né, eles conseguem manipular não somente arquivos de áudio, mas também arquivos de vídeo, né? Então, se você tiver um arquivo de vídeo com problema, você também pode tratar esse arquivo. Tá? Aqui nós vamos falar... Decibel na prática. O assunto de hoje é esse. Eu não sei se vocês conseguem ouvir, está muito baixinho. Isso aqui é um vídeo que eu copiei um trecho da internet, né, que ele tá com barulho, tá com aquele RAM que eu mostrei no começo, e aquilo tá atrapalhando bastante. Tá muito, inclusive, esse é o típico vídeo que eu vejo na justiça quando chega lá, olha, eu não consigo ouvir isso aqui. O cara, ou a pessoa do gabinete fala, eu não consigo ouvir esse arquivo, né? Aí você dá uma olhada, né, você vai ver o quê? Que ele foi gravado com volume muito baixo, né? Ou tinha ruído demais, a pessoa não consegue ouvir, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar vocês podem ver que a interface do Ocenáudio é toda em português do Brasil, né? É muito bacana esse programa aqui. E então, existem ferramentas para dar uma melhorada, né? O que eu vou fazer? Como esse áudio está baixo demais, a gente percebe, né? Pela forma de onda que ele está sendo mostrado aqui, que ele está baixo demais. E por mais que a gente erga o volume aqui, a gente não consegue ouvir direito. Então, o que a gente vai fazer? Tem um efeito aqui do programa, né, que é chamado de normalizar. Em áudio, normalizar significa fazer com que a forma de onda atinja o máximo volume que ela pode sem distorcer, né, sem clipar, que a gente diz, né? Então, se eu colocar agora, vocês ouvem? Vocês ouvem o ruído? Pessoal, vocês conseguem ouvir esse ruído? Sim, estamos ouvindo. Decibel na prática. O assunto de hoje é esse. Decibel na prática. Tem um cara falando, de volume, né? Em produção musical. Eu fiz uns vídeos onde eu mostrei uma mixagem. Ou seja, até dá para ouvir o que o cara está falando, mas tá incômodo, né? Tem uma sujeira nesse arquivo lá, como o Dalmo falou agora há pouco, tem uma sujeira nele, né? A gente quer tirar essa sujeira, né? Um algoritmo que ele tem bacana aqui é o tal do redução de ruído, que já era usado em muitos outros programas pagos e caros, né? Ele tem um negócio que é o chamado profiler de ruído. Você pega um trechinho daquilo que não está legal para tentar tirar isso aqui, subtrair esse ruído daquilo que não está legal, né? Do arquivo todo. Então eu fui lá, usei aquele profiler para pegar esse pedacinho aqui, ó, que é só esse RAM aqui que está atrapalhando o nosso arquivo. Selecionei tudo e agora vou lá, vou fazer a tal da redução de ruído. Ele tem duas opções aqui no nosso amigo Ocenáudio. Ele pode remover tudo ou ele pode reduzir. Se você usar remover tudo, você até vai limpar bem o arquivo. Só que ele vai ficar meio metálico. Decibel na prática. O assunto de hoje Vocês estão ouvindo? Decibel na prática. Medição de volume em produção musical. Eu fiz uns vídeos onde eu mostrei... Não é que está inaudível, você completa, ouve. Uma masterização de 3 músicas completas. Só que é o seguinte, ao remover aquele ruído, ele removeu também uma informaçãozinha, algumas frequências da voz da pessoa que estava falando. Se vocês prestarem atenção, essa voz ficou um pouco metálica, né? Eu vou até normalizar de novo para ficar mais alto, a gente poder ouvir melhor. Ó. Decibel na prática. O assunto de hoje é esse. Decibel na prática. Medição de volume em produção musical. Eu fiz uns vídeos onde eu mostrei uma mixagem completa, uma masterização de 3 músicas completas, e eu usei algumas medições diferentes de volume ao longo desses... Vocês percebem que ele fica um pouco metálico, né? Então, ou seja, melhorou bastante, atingiu o objetivo que você queria, só que ele não está legal. Então, você pode experimentar diferentes técnicas, né? Uma delas como eu falei, usar o tal da redução de ruído, e não usar o remover, usar o reduzir, né? Você coloca lá um número que você vai testando qual o fator de redução que te agrada, que te dá um resultado melhor, e aí você aplica. Com isso, por exemplo, nesse caso aqui, ó... Decibel na prática. O assunto de hoje é esse. Decibel na prática. Medição de volume em produção Ele não musical. sumiu com o ruído, mas a voz da pessoa ficou um pouco melhor, né? E aí você pode pegar novamente um trecho, fazer em cima daquela operação que já foi feita, fazer novamente uma redução de ruído em cima daquilo que você fez,
e aí você vai ter uma melhora, né? Decibel na prática. O assunto de hoje é esse. Decibel Ele na ficou prática, menos metálico do que aquele primeiro, mas também tem um pouquinho mais de ruído. Ou seja, no nosso caso, né, não estamos querendo fazer com que o arquivo fique perfeito, que fique maravilhoso. A gente está apenas querendo, nesse exemplo aqui, tá? Que fique audível, que você entenda aquilo que está sendo falado, né? Esse é um problema que a gente pode enfrentar, né? Um outro exemplo que eu queria mostrar é quando você pega um arquivo, e isso eu vi no juizado, quando a pessoa veio me trazer um problema do juizado, que era clássico. Uma coisa que aconteceu assim, ó. Aqui de bater o olho no arquivo, a gente vai perceber uma coisa já. A forma de onda, né, o arquivo aberto no programa de áudio, normalmente ele faz isso, né, ele separa em 2 canais, né, que o arquivo geralmente é estéreo, não necessariamente, né. No juizado, inclusive, tinha uma recomendação para que as pessoas gravassem em mono e com uma taxa lá de 12 kHz, se não me engano. Era uma configuração do programa de áudio do juizado, que se não me engano é o Audacity, e ele tinha uma recomendação para não gravar em estéreo, gravar em mono. Mas mesmo assim, tinha alguns casos que chegava o arquivo estéreo. Não sei se a pessoa mudou, se de repente o programa reiniciou as configurações e ficou alguma coisa que não era para ser. Mas imagina que aqui nesse caso, você já percebe que existe uma diferença do canal esquerdo, que é o de cima, e do canal direito. Ó, vamos ouvir isso aqui. Vocês percebem que tem uma voz muito baixinha no fundo e um ruído muito pronunciado? Um ruído muito chato que não deixa ver. Isso aqui já aconteceu comigo. A pessoa vem me trazer o arquivo, não consigo ouvir, preciso fazer uma sentença lá e não consigo ouvir isso aqui. Eu falei, bom, vamos ver o que dá para fazer isso aqui. Mais uma vez, não vamos juntar no processo, vamos ver o que o cara pode ouvir, né? Então, o Ocenaudio, ele tem uma função que faz o seguinte, quando você clica com o mouse no extremo aqui da borda, você isola um canal. Nesse momento aqui, ó, vou clicar embaixo no canal direito, onde tem só o ruído. Perdão, fiz errado, ó, aqui embaixo. Você percebe que essa parte daqui do canal esquerdo ficou cinza claro e a outra parte ficou verde. Ou seja, ele vai tocar só o canal direito. Se você prestar atenção, nesse canal direito só tem ruído. Uma música no canal direito só tem ruído. Então, vamos partir para o canal esquerdo e ver se tem alguma coisa que aproveita. E aí você é surpreendido com um áudio. A pessoa está falando, você consegue ouvir sim alguma coisa. Ou seja, nem tudo está perdido, né? O pior dos casos é quando você não tem informação nenhuma, você não tem voz nenhuma, você tem só ruído. Isso eu não tenho o que fazer, não tem mágica para desfazer isso, né? Mas quando você tem uma situação que é essa aqui, por exemplo, dá para você ter... por exemplo, você descobriu que um canal está ruim, você pode isolar, né? Aqui no Ocenaudio, por exemplo, tem uma função que você vem aqui converter para mono, mas não é legal porque ele vai misturar, né? Você vem alterar o formato do áudio. O áudio continua, ele é de 44.1 kHz, eu não modifico isso. Só que ele é estéreo, eu quero um canal só, tá? E eu não sei se ele vai pegar o canal que eu quero. Não, claro que ele pegou o canal que eu não queria, né? Então, ó, vamos lá. Extrair canal esquerdo, que é o que eu quero, que é o canal que tem áudio. Decibel na prática. Só que ele ainda está mostrando o ruído, por quê? Porque o arquivo do ruído ainda está aberto. E ele mostra... Decibel na prática. Nesse momento, ó, tem o canal esquerdo do meu áudio e ele está legal. Ele não está com aquele monte de ruídos, eu consigo ouvir, está legal isso aqui, né? Então, eu posso até aumentar o volume, como eu falei para vocês, né, para ficar bem audível. Vamos falar primeiro sobre o DBFS, tá? Que é o mais comum, porque o que acontece? Paulo, mas você partiu de um arquivo estéreo, agora você tem um arquivo mono. Não, tudo bem, não tem problema. O que eu quero é ouvir, né? Mas se eu preciso de um arquivo estéreo, tem também como fazer isso, né? Vamos lá, vamos alterar de novo o formato do áudio e eu quero agora um arquivo com 2 canais, né? Isso aqui não é um arquivo estéreo de verdade, né? Porque o estéreo pressupõe que são canais separados. Esse aqui simplesmente ele copiou
o canal esquerdo no canal direito, e nós temos você tenta passar um arquivo como seria um estéreo fabricado, vamos dizer assim, e não é estéreo porque é um mono dividido em 2 canais, né? Mas no fim das contas nós temos o resultado que a gente queria, né? Que era ser possível de ouvir aquilo que você não consegue ouvir. Isso eu estou falando, de repente você tem lá uma coisa que você em casa tem um curso, eu baixei esse curso para ouvir, não consigo ouvir, está muito esquisito. O importante para mim nem é tanto o vídeo, até o que o cara está falando. Então você pode pegar isso aí e tentar manipular de alguma forma para aquilo te ajudar, tá? E deixa eu ver o que eu ia falar. Então é possível fazer isso aí. Deixa eu ver se eu tenho mais um exemplo aqui. Como é que está a nossa hora, Renata? Já são 11 horas, né? Renata, dá tempo de eu mostrar um exemplo, mais um exemplo? Tá sim. Opa! Então eu queria falar o seguinte, ó. Ainda voltando em audiência, agora sim, no que a gente trabalha, no que a gente tem disponível lá. Muitos magistrados e servidores, eles me pedem, eu precisava ter uma forma de fazer degravação de arquivos, né? Então, tem, inclusive, algumas pessoas faziam esse trabalho de ouvir o arquivo, né? Ouvir o áudio, botavam um fone de ouvido para ouvir legal, e faziam a degravação, que é a transcrição do arquivo, né? Digitavam o texto lá, né? E um juiz, o doutor Bruno, que era nosso juiz aqui da 2ª Vara de São Carlos e foi para Guarulhos, ele falou, não tem como fazer isso aí, não tem como converter, fazer de alguma forma. Eu falei, doutor, tem programas caros que fazem esse tipo de coisa, né, e online, mas também é ruim porque eles são muito, eles têm muitas limitações, só pode ouvir, sei lá, um trecho de 2 minutos, se a pessoa não pagar, não registrar, isso aí não dá certo para a audiência, né, porque a audiência às vezes é um trecho muito longo e não vai funcionar. Aí eu pesquisei uma coisa que todos nós servidores da justiça temos, que é o office.com, né? A gente pode não ter a licença do Office para usar em casa, mas a gente tem todo servidor da justiça tem o office.com, né? E o office.com tem para a gente todos os recursos online, né? No nosso caso, o que nós precisamos? Se você tem aqui o Word Online, né? Que é vou pegar aqui onde é que está o Word? A gente está na Justiça, se logou, a gente tem o Word Online, né? O Word tem um negócio muito legal, tanto na versão 365 como algumas versões anteriores, né? Que é trabalhar com áudio. Você tem aqui editar. Se você começar a falar agora aqui no Word, mesmo nesse online, tá? Quer ver, ó? Permitir o microfone. Justiça Federal de São Carlos. São Carlos, 29 de abril de 2022. Então, na verdade, ele tem esse recurso, né? Vou parar de editar aqui, senão ele... Você pode repetir de novo? Sim, é o Word Online, né? Todos nós da Justiça temos o Office Online, só se a gente entrar com o office.com e fazer o login. A gente pode usar os recursos do Office, Word, Excel, PowerPoint, um monte de coisa, inclusive o nosso Outlook, né, o nosso e-mail, online numa página, né? Então, quando você faz isso, ele abre para ti uma página que é a interface do Word, só que é online, né? Aqui você pode criar seus textos, salvar no OneDrive, salvar no SharePoint, tem um monte de funcionalidades, mas uma delas é você usar o áudio do teu computador, né? Claro que tem que ter um microfone, como eu estou usando agora, né? Você pode usar essa função ditar e tem um negócio muito legal que pouca gente sabe, que é o transcrever, né? Então, vamos ver, ó. Você tem aqui a possibilidade de colocar um arquivo de áudio dentro do Word e deixar ele transcrever para você. É perfeito? Pode ser o da audiência? Pode ser o da audiência, claro, né? Eu vou ver se eu tenho aqui algum arquivinho. Tomara que eu tenha aqui alguma coisa para fazer isso. Vamos ver se ele me aí deixa... quando você fala colocar o login, e aí eu vou pôr no ditar, o microfone que eu posso usar é o microfone do nosso notebook ou... Pode ser. Tá. Sim. É que nesse caso, se você for transcrever, nem precisa de microfone, basta ter internet. Do áudio. Tá. Vou pegar um arquivinho de áudio aqui, quer ver? Deixa eu ver se eu tenho aqui.
dos meus que eu estava usando. Eu uso muito isso no Google Docs. Não é perfeito, mas é quase. O do Word eu acho que fica melhor ainda. Eu fiz vários testes com o Google Docs com esse aqui. Esse aqui eu achei excelente. Mesmo? É pouquíssima coisa que eu tenho que corrigir. Pouquíssima coisa, né? E eu tenho receio que talvez não ache o arquivo que eu preciso. Então, um arquivo da audiência, depois que eu baixei ele do Teams, eu posso pôr nesse carregar que você colocou aqui do lado? Pode, você carrega o arquivo e depois ele vai fazer a transcrição para ti aqui no Word. E ainda por cima, se ele detectar vozes diferentes, ele fala locutor 1, locutor 2, ele separa, inclusive, as pessoas que estão falando nesse arquivo. Paulo, mas aí 2 perguntas. A primeira, num arquivo de áudio corrido, ele não coloca a pontuação. E a segunda pergunta, enquanto eu estou ditando, eu posso, como no Google, colocar a pontuação verbal e ele faz? Pode. Eu não lembro como é que eu testei isso aí, mas pode sim. Inclusive, ele tem um algoritmo para interpretar a pontuação do que está sendo legal. passando no áudio. Ele não faz. Eu acho que ele funciona melhor que o Google nisso, né? E é uma coisa bacana que ficou disponível para a gente há pouco tempo, né? A gente começou a usar o Office. Mas ninguém divulga para a gente, né? Tinha que divulgar. Bastante coisa a gente recebe por e-mail, mas é que é tanta informação. Né? Mas a gente precisa ter mais encontros como esse. Eu aqui sou xereta, sou juíza. E eu estou aqui, eu quero fazer algumas perguntas. Porque como que a gente fica aqui sem saber de um mundo desses? A gente precisa saber, aprender, fazer. Como que vai passar para os outros? Não. A gente tem que ter mais cursos desses. Ele terminou de ler, ó. Eu vou clicar aqui em adicionar ao documento. Ele vai trazer para mim, agora, ó, eu vou dizer... O que ele faz, ó? Ele até pôs umas etiquetas que são o tempo que foi falado. Vamos supor que você quer voltar depois no arquivo, ó. Aos 30 segundos ele falou tal coisa. Ó, ele trouxe, se vocês virem aqui, eu não sei como é que tá, porque inclusive esse áudio que eu usei para transcrever estava com ruído. Foi um que eu produzi juntando, mixando com ruído rosa para ele ficar ruim mesmo, né? E mesmo assim ele conseguiu interpretar, ó. Ele coloca, como você falou, a pontuação dele, a forma lá, ele tem um algoritmo para interpretar isso aqui. Não é perfeito? Não é. Mas eu tive que fazer pouquíssimas correções. Tá vendo? Tem um errinho ou outro, né? Eu tive que fazer pouquíssimas correções. Né? Então, eu preciso de uma transcrição da audiência, isso aqui está resolvido. E gera para mim no Word. Salvo como DocX e coloco ele no OneDrive a hora que eu quiser, está disponível. Né? Então, é um recurso bacana que dá para a gente usar, né? Que está disponível para nós da Justiça. Obrigada. Gente, acho que eu não tenho mais nada para falar. Vocês querem perguntar? Eu quero. Sim. Posso começar? Por favor. Tinha alguém na minha frente, eu não quero passar na frente de ninguém. Porque eu acho que eu sou a segunda. Tinha um tal de, acho que Leonardo. Tem as mãozinhas. Ele já foi, já. Você é a primeira agora. Então sou eu. Então, primeiro, eu sou juíza, estou de xereta aqui, não entendo de nada. Eu estou de xereta aqui, quero aprender. E tem uma coisa, que aí tem um colega, e eu peço desculpas que eu não sei o nome dele, que ele falou que toma todo cuidado. Eu sei que vocês tomam cuidado até dizer chega, sabe? De todos os jeitos. A minha pergunta é a seguinte, pergunta e também questionamento, porque eu acho que assim, vocês tomam cuidado, mas a gente também tem que ter isso nos autos. E eu acho que o questionamento aí foi muito legal. Uma coisa você está corrigindo ruído. Esse ruído, uma vez que você corrigiu, você não está alterando nenhum teor da mensagem. Perfeito, essa correção, ela não tem que ser escondida, ela não tem que ficar em apartado, muito pelo contrário. Ela tem que ficar nos autos. Ela tem que, uma vez, e isso que eu quero saber, o caminho. Eu tenho que mandar, por exemplo, aconteceu um problema de ruído, ninguém está conseguindo. Ou o meu TI entra em contato com vocês, ou a gente tem que mandar para um órgão, para algum lugar de vocês para poder fazer isso. Isso é uma pergunta. Sim. Fala.
Acho que quem pode responder melhor isso é o Dalmo, né? Que tem o procedimento. Então tá. Então, isso é uma coisa. Certo. Agora, isso tem que ficar, porque aí aquele ruído saiu, senão eu sou obrigada a fazer uma nova audiência. O que aconteceu no passado foi com o Quenta, porque assim, a gente faz malabarismo depois que a gente está... Isso daí ainda nem foi na época da Covid, da pandemia, não. Foi antes. A gente tinha o Quenta e fazia, em vez de fazer por precatória, ou seja, mandar um outro lugar, ter que transcrever, gravar. Não. Então, a gente fazia tudo ao mesmo tempo, com a ajuda de todo mundo. Então, eu estou em Taubaté, outra pessoa estava em São Paulo, outra pessoa estava no Espírito Santo, e a gente fazendo toda uma audiência. Principalmente essas audiências criminais, elas são complicadas, porque elas têm vários réus, vários advogados, várias testemunhas para serem ouvidas, e a gente tem que tomar um cuidado, assim, não deixa o microfone ligado, não deixa a pessoa no local, blá. Tá. Então, qual foi o problema? Nós ouvimos, a gente dividiu em uma semana para ouvir 30 pessoas, tá? 2 pessoas, e aí foi assim um problema, estava São Paulo e Taubaté, e acho que tinha algum advogado em outro lugar, que eu não lembro o coisa. 2 testemunhas. Então, o que a gente fazia no Quenta? Ouvia, confere. Tá gravado, tá dispensado, tchau, obrigado, muito obrigado, até logo. Então, sempre teve a conferência. O que aconteceu? Quando chegou na hora, o Ministério Público veio e falou assim, olha, não está gravado da testemunha A e testemunha B. Tá, voltamos, olhamos, ou voltamos. Não tinha som, não tinha nada. Sim. E sabe qual foi o problema? Qual? Foi que ela foi gravada em Taubaté e direitinho, na nossa frente. O que a gente tinha feito antes? O áudio ou alguma coisa ficou ligada em São Paulo, algum negócio, mas ninguém descobriu. E foi mandada para vocês ou para alguém, ninguém conseguiu. Tivemos que fazer a audiência de novo. O problema agora nós não temos mais, nós não estamos usando o Quenta por enquanto, por quê? A gente está tentando fazer, por causa da pandemia e tal, estamos usando só o Teams, mas nós vamos ter problemas, porque tem pessoas que nem ontem, antes de ontem, ninguém conseguia entrar, e tem um pessoal que não sabe apertar botão, não sabe ligar nem no celular. A gente não pode culpar essas pessoas. E nós temos pessoas muito simples. Eu entendo que não é obrigação de ninguém. Eu estou só explicando para vocês entenderem como que é o trâmite jurídico, tal que alguns podem não saber. Então, qual é o problema? Agora a gente tem que ter uma sala na justiça, é que a gente está com o problema do hacker, da internet, só vai voltar semana que vem, mas tem que ter uma sala na justiça e a pessoa, não pode, não liga, tá, vai lá na justiça, e aí nós vamos ouvi-la se ela optar por justiça, claro. E nós vamos ouvir. Esse microfone que você falou do Quenta foi ótimo, uma mudança transcendental, funcionava maravilhosamente. Agora, qual o que eu vejo? E eu já tive problema de eu estar sozinha, por exemplo, numa audiência de custódia que eu fui obrigada a gravar. Quando você tem um funcionário do outro lado, que ele está em outro lugar, ele te avisa, olha, não está ouvindo nada. Sim. Aí você volta, fala para a pessoa, olha, vamos falar de novo porque não estamos ouvindo. Agora, quando você está sozinho, você está vendido, você não tem como saber. E aí, perfeito, doutora. Aí, qual a minha dúvida? Como que a gente vai fazer? Porque é aquilo que você explicou. O Teams, você não tem como voltar para ver isso. E aí, vai deixar todo mundo esperando até baixar? Muitas vezes demora muito para baixar. Então, isso daqui, eu não tenho a resposta, talvez vocês não tenham a resposta. Isso é um alerta. Agora, o que vocês estão expondo aqui não pode ser ficar só aqui em 4 paredes, não. Eu acho que a gente tem que ter para todo mundo. Vocês são muito, muito bons. A informática da justiça, do tribunal, é excelente. Eu sempre falei isso. E são mega, assim, dedicados. Vão lá fuçar. O Paulo, nossa, entende. E muita gente que está aqui, que a gente nem sabe, entende muito. São humildes. Não colocam ou tem, sei lá,
alguma outra, mas a gente tem que falar isso. Eu sou leiga, eu quero fazer as coisas, mas tem horas que eu não consigo, porque eu tenho que ver outros problemas. Eu quero ver o básico para saber como vamos fazer. O que eu pude fazer, eu fiz quando começou o Teams, fucei e coloquei para minhas funcionárias, treinamos para a gente ver. Mas existem ainda dificuldades, por exemplo, como que a outra pessoa recebe o link do Teams. Eu preciso diminuir aquele link horroroso, enorme. Eu preciso aprender algumas coisas para ficar mais fácil, porque senão é complicado. Agora, conversar com vocês, a gente descobre um monte de coisa. Descobri que vocês têm essa transcrição maravilhosa. Já vou falar para meus funcionários. Isso daí poupa tempo, porque a gente está com muito mais trabalho do que antes. Ficar em casa, as pessoas acham que a gente não faz nada. A gente trabalha triplo. Pelo contrário, doutora. O triplo, fica o dia inteiro à disposição. Então, era isso. Era essas questões, agradeço muito. Peço desculpa por ter exagerado, tá? Muito obrigada. Imagina. Eu acho doutora que Marisa... Ai, desculpa, Paulo. Desculpa, perdão, é só para falar. Depois, se quiser... Imagina. É só para... Eu te ensino como diminuir aquele link enorme do Teams. Tá? Eu quero. Para quem quiser. Tá bom. Eu quero. Isso eu preciso urgente. A gente fica aqui até no final, depois fica só nós dois. Tá bom, obrigada. Até para pôr no mandato, né, Renata? Para pôr no mandado mas esse é um problema. Pôr no mandado, eu descobri que não dá certo, porque eles não conseguem linkar. Tem que ser mandando por WhatsApp e por e-mail. Mas aí tem uns réuzinhos que eles querem escapar. E esses eu já sei como que eu vou fazer. Vai vir na justiça, porque agora vai abrir. Mas esses outros que a gente consegue... Seu microfone ficou desligado, Paulo. Desculpa. As duas só trabalhar com quem não quer participar da audiência. Esse que é o problema. Não. Então, por isso que eu tenho que me aparelhar de tudo quanto é jeito. E é isso que eu quero. Eu gostaria que a Justiça promovesse um curso para a gente. Nós temos que aprender a melhorar isso. Não é só o servidor. A gente tem que ajudar a fazer isso. O juiz tem. Eu sei que a gente tem que cuidar do direito, tem que cuidar da sentença, cuidar de um monte de outras coisas que não dá tempo. Mas a gente não pode ficar alheio. Aquilo que o colega de vocês falou, vocês tomam o máximo de cuidado. Mas, poxa, se a gente não tiver isso, nós estamos perdidos e mal pagos. Se a gente não puder consertar, não estou falando adulterar. E isso eu queria deixar claro, como juiz aqui, isso não é adulterar. Isso aí é melhorar e, inclusive, deixar bom para todos, inclusive para advogado, Ministério Público e, principalmente, para o tribunal. Para o tribunal ver o nosso trabalho. Porque a gente gravou, teve um trabalho, babá. É isso, tá? Ô Paulo, mas sobre o link gigante no mandado, eu acho que dá para colocar um QR Code, porque aí a pessoa só aponta o celular, é talvez mais eficiente do que o link, né? Se você tiver isso, meu filho, solucionou gerar um QR Code. No curso de Visual Law, inclusive, ele teve uma proposta de modelo de mandado com QR Code também, é verdade. Então, olha aí. Então, quem que sabe disso? Ninguém, eu garanto para você que ninguém sabe. Eu quero aprender a fazer isso, pode me ensinar. Perfeito, doutora. Mais uma pergunta, gente, para o Paulo, sobre o tratamento de áudio. Eu sei que tinha umas perguntas aqui no começo, Paulo, no chat, queriam até o seu WhatsApp. Opa, pode passar. Vou colocar inclusive no chat aqui alguns links. Se o pessoal se interessar por alguma coisa aqui, vou ver se eu consigo colocar aqui no chat. Desculpa, o Dalmo está com a mão levantada. Perdão. Dalmo. É Dalmo. É esse o Dalmo que eu queria agradecer. De nada. O Paulo, só o seguinte, na transcrição do Office, porque a gente testou a transcrição do Teams. E olha, foi terrível. Assim, a do Teams não dá para usar, né? Abandonamos porque não dá, não conseguimos. Agora, nessa transcrição do Word, você não chegou a transcrever com textos mais longos, não, né? Rapaz, não. 30, 1 hora de gravação de texto assim, não, né? Não, só para saber, porque logicamente que eu vou testar. Né? Agora, eu não sabia disso. E eu já parti direto para o Word, porque eu tentei primeiro, quando o doutor Bruno me pediu, das ferramentas disponíveis online, e aquilo tudo tinha limitação. Eu falei, nem vou perder meu tempo, porque eu vou tentar pegar uma audiência aqui e não vai funcionar.
Aí quando eu coloquei no Word, mas não era longa não, Dalma, era curta, a que o doutor pediu para testar. E ficou muito legal. Aí acho que ele deve estar usando. O Alexandre, o diretor dele, deve estar conosco aqui hoje. Tá, eu vou testar depois para ver, que eu não sabia dessa. Como eu usei a do Teams, eu nem tive ideia, nem sabia dessa ferramenta no Word. Viu? Não sou eu. Ah, que bom. Eu não sou eu só que estou por fora. Ô, Dalmo. Oi, pode falar. Eu acabei de testar já, eu já mandei a transcrição para você no WhatsApp. Tá, tô vendo. Deu certo? Tô vendo. Sim. Eu testei aqui também, é muito eficiente, né? Tem pontuação, nossa, excelente. Eu gostei muito. Até para entender, um recurso para entender. De repente, não é possível mexer no áudio da audiência, mas você tendo a transcrição, você consegue entender aquilo que está sendo falado. Boa ideia. Mas eu acho que é porque... E o ruído? O ruído não vai atrapalhar? Aí não sei, aí tem que testar. Doutora, esse arquivo que eu coloquei agora para testar, ele já estava bem complicado, esse arquivo, e mesmo assim ele interpretou, ele teve pouquíssimos erros. E olha que era um arquivo que estava com ruído branco no meio, estava um chiado mesmo. É aquilo que ela falou. Olha, legal. Esse algoritmo da Microsoft eu achei o melhor de todos que eu testei. Até melhor que da Apple. Olha, Apple. Legal. Nada como descobertas. São os funcionários da Justiça Federal, são brilhantes. É por isso. A base do fuçar. O Rafa acabou de fazer a sessão de uma turma, que é um arquivo relativamente grande, né? Sessão de turma é muito pesado. Então, ficou bem legal. Gostei, assim, gostei. Tem até 6 palestrantes, né? 6 speakers, 6 pessoas falando. E parece que ficou bem legal. Fica bem fácil até mesmo de fazer para as meninas fazerem porque como nós ainda temos... não é tradutores, gente, esqueci o nome. Como nós ainda temos o pessoal da transcrição, nós temos transcritores ainda, né? Mas eu gostei desse aqui. Nós temos uma outra ferramenta para fazer a transcrição e tal, que é mais específica para a área, tudo, mas para uma... Por exemplo, sessão do tribunal, as sessões do tribunal, elas são muito longas e tem a questão da rapidez. Essa transcrição, nossa, isso daí dá para fazer na hora e já sai tudo, entendeu? Isso daí é muito bom. Para a questão da rapidez e das sessões que você tem questões administrativas, tal, que tem que decidir rápido, tem que fazer isso rápido, esse tipo de transcrição é maravilhoso. Eu acho que vocês têm que agora organizar para os que não sabem de nada para a gente aproveitar esse tipo de ferramenta. Com certeza. É verdade. Paulo, tem uma pergunta aqui logo no começo da Adriana Andreoni. Me perdoa, ela falou assim, você que é o expert dos áudios, mídias, é possível juntar a gravação de reunião do Teams, que ficou dividida em 2 documentos, links diferentes? Então, na questão do PJE, você até pode unir documentos, né? Tem um programa na Justiça que faz o contrário, que ele separa. Você tem uma gravação muito grande, ele divide em vários arquivos, né? Até poderia juntar, tem ferramentas que fazem isso, mas aí caímos naquele problema, né? De juntar no PJE uma peça que é a edição de outros arquivos, né? Paulo. Um problema... Desculpa, é a Adriana que está falando. Oi, Adriana. Na verdade, não é uma reunião de audiência, não é uma audiência. É um treinamento que a gente deu aqui. Eu sou da Coordenadoria dos Juizados. É um treinamento que a gente deu para o Jeffs e que eu não sei por que parou a gravação no meio. E aí, na hora que eu vi que caiu a gravação, como era um treinamento aberto, eu acho que alguém sem querer queria gravar para si, porque às vezes o pessoal acha que vai clicar lá no gravar e vai fazer uma versão própria. E ele desligou. E aí, na hora que eu vi, eu liguei. Só que desse jeito ficou 2 arquivos. Eu queria registrar no expediente C o link do treinamento, caso alguém queira assistir. Sim, dá para juntar. É homologado pelo tribunal que faz isso. Esse é o ponto. Sim, é possível fazer, Adriana. Tem programas... Até o próprio Reaper faz isso, que a gente coloca os 2 trechos, né? Os 2 trechos do áudio, depois exporta ele, faz a renderização de um arquivo só, ele vai criar um que é o resultante dos 2.
Como não é nada, não é parte do processo, pode sim, é possível. Depois você me manda um Teams para a gente conversar, eu te passo lá como fazer isso aí. Ah, tá ótimo, obrigada. Imagina. Olha, pessoal, coloquei no chat, coloquei alguns links lá, se vocês quiserem, sobre equipamento, sobre algumas curiosidades lá de faixa de áudio. O que se interessar? Coloquei lá o meu e-mail lá para quem quiser mandar áudio para a gente fazer teste, fazer experiência de manipulação. Manda para mim lá, eu coloquei meu e-mail. O que vocês quiserem mandar lá, tô agradecendo. Legal. O pessoal está pedindo a sua apresentação também, para poder estudar essa que você compartilhou gente. Desculpa, eu fiz a apresentação no Prezi, que é um software que faz online, e eu não tenho conta para baixar, mas eu vou gerar um arquivo e eu mandar assim. Eu posso mandar para ti, Renata? E depois coloca aqui no próprio evento aqui? Legal. Sim. Tá joia. Eu faço Tem mais isso. Uma perguntinha aqui no chat. Ó. Por favor. Posso aplicar esses programas no arquivo e ficar com o original e o outro, certo? Pode. Até porque eu acho que como o Dalmo comentou, a gente sempre faz uma cópia, né? Eu quero manipular, eu não trato no principal, faço uma cópia e manipulo a cópia. Se não der errado, eu tenho sempre gravado o original. Essa edição destrutiva que a gente fala, né? Que a gente cria o efeito e depois não tem como desfazer. O destrutivo não tem como voltar, né? Perfeito. Tem uma outra pergunta também da Fabiana Zanin Moreira. Ela falou assim, tive um caso de uma audiência do Penta que ficou muito ruim. A impressão que dava é que a gravação ia ficando mais lenta, mudando a rotação para mais lenta, até o ponto que ficou inaudível. Tem a opção de resolver esse problema com esses programas? Na época, acabamos refazendo a audiência. Sim, é o tal negócio. Como é audiência, a gente cai naquela conversa que a gente teve no começo. É tudo complicado pelo fato de a gente estar lidando com parte do processo. Mas, como eu falei no começo, eu repito agora, é possível? É possível. Tem uns casos que eu peguei dessas audiências que eles ficaram, não se sabe por quê, com o andamento do áudio. Às vezes o vídeo não muda, o áudio fica dessa forma lenta, né? E tem algumas ferramentas que você usa para mexer nisso aí e corrigir. O problema é quando ele não faz isso linearmente. Ele não fica só, por exemplo, quando você muda a taxa de amostragem. Em partes diferentes do arquivo, ele fez coisas diferentes e danificou totalmente. Aí você não consegue identificar o que está acontecendo. Quando simplesmente ele passa de 48 para 44 kHz e fica lento, você consegue corrigir isso aí numa edição do arquivo. Mas o problema é o que aconteceu, né? Às vezes ele recebeu... o que eu vi no caso de um arquivo que eu vi aqui em São Carlos é que ele ficou assim com partes do arquivo, tinha andamentos diferentes. Aí fala, perdeu mesmo, não tem o que fazer, né? E curiosamente aconteceu no mesmo lugar. Mais uma perguntinha aqui do chat já antiga. Paulo, o que acha do Audacity? O Audacity é um programa que está disponível, inclusive, para a Justiça. O Jeff usa o Audacity. Eu não falei dele, inclusive ele é um programa muito bom, é também open source, é gratuito, é muito legal. Eu acho a interface dele um pouco confusa de usar, né? Tem algumas coisas que eu faço lá que eu me confundo. Então é questão de gosto, mas tem gente que gosta muito do Audacity, que acha que ele funciona bem, e inclusive os resultados. Ele tem também um algoritmo de redução de ruído, como aquilo que eu usei no Ocean Audio, que é até mais avançado, ele tem mais funções, ele tem mais possibilidades de correção do que o próprio Ocean Audio. O Audacity é bem legal nisso aí, né? Eu acho ele um pouco confuso para trabalhar, por isso eu não citei. Até para não me enroscar muito nesse negócio. Mas ele é um bom programa, sim, e ele é muito difundido, inclusive a Justiça o usa, né? Aí o Fernando da Cruz fez um comentário que eu achei interessante aqui. O pessoal estava falando de gerar QR Code. Ele fala que o QR Code, eu jogo na precatória com o QR Generator. Deve ser um programa, um aplicativo. Para gerar o QR Code. Fica a dica para o pessoal que quer fazer isso também. Tá. Perfeito, perfeito. A Cristiane perguntou, acho que esse você já respondeu, mas não sei. Como melhorar áudio de audiência gravada pelo Microsoft Teams? O Teams ele produz um arquivo MP4, né? Esse arquivo MP4 ele é manipulável pelos programas que eu citei, talvez até pelo Audacity, se não me engano. O problema é isso aí, como é a audiência, você tem que ver com o magistrado, eu não sei se tem que pedir, que nem o Dalmo falou, uma autorização para o tribunal ou para a diretoria do foro,
para que seja mandado para um laboratório para fazer isso. Agora, se for só para a questão de ela querer ouvir, dela querer melhorar, eu acho válido, né? Para a pessoa poder tirar daquele arquivo o melhor que ela puder, ainda que ela não o altere no processo. Ok, terminaram as perguntas aqui do chat. Pode falar, doutora Marisa. Não, eu já falei. Eu acho que eu não tirei o... Não, já falei. Eu acho que eu esqueci de tirar as mãozinhas, né? Desculpa. Não, eu falei naquela hora. Eu falei naquela hora, obrigada. Só para informar, enquanto a gente estava aqui escutando, terminando, o Rafael, do Áudio, Diniz, eles já passaram a turma, eles já entraram no Audacity e as mesmas funções tem no Audacity. Só que, como você falou, tem que estudar porque não é uma interface meio hostil. Né? Ela não é uma amiga, você usou ela é uma interface hostil. Você usou a palavra perfeita. Ela é uma interface hostil que tem que ser estudada, né? A gente tem que se adaptar a ela, é verdade. Tem que se adaptar a ela, né? Mas também já está disponível em todo o tribunal e na justiça também, né? Corretíssimo. Tranquilo. É só isso, não, só para passar. E só para terminar. Uma das grandes problemas que o setor de áudio tem e que vocês na justiça têm, que como nas varas da justiça aqui próximo, nos fóruns aqui próximo, a gente sempre dá uma ajuda, eles pedem a nossa ajuda, a gente, né, vai ajudar. Que muitos desses problemas são técnicos. Uma coisa que eu vou puxar a sardinha do meu lado, tá? As mesas de som, equipamento de som, aí trabalha com uma qualidade técnica muitas vezes diferente do notebook ou do computador, que não tem uma placa de som. Eu já tive problema com o isolamento da caixa do notebook, já tive problema com impedância, já tive problema com a forma que montaram aquele bendito plug. E até você descobrir que o problema não tem nada errado. Só que na hora de montar o plug, montaram com os canais errados, com as linhas erradas. E isso dá um problemão, né? E vai descobrir isso aí. E não, para descobrir isso aí você leva dias, você tem que desmontar o computador, até que você pega, põe outro computador e fala, mas esse está certo, esse está errado, esse está certo. Vamos abrir, vamos ver. Aí quando você vai lá, só inverter desse. Aí pronto. Até aí você já passou um perrengue legal, né? Que é uma coisa da nossa rotina, né? Sim. Fazer o quê? Corre, vamos lá. Tá dando hammer, corre atrás. Onde é? Troca o cabo, troca o plug, não troca a máquina, né? Troca a máquina. Somos uns grandes trocadores. Exatamente. Troca o microfone, troca tudo. Até chegar. Troca o que der para trocar. Até chegar. Primeiro você troca, depois você corre atrás do problema. Que é o que acontece muito, tanto aqui na justiça quanto no tribunal. Né? Tem bastante problema com isso. Pessoal, fiquem à vontade, a gente já passou bastante do horário, quer dizer, não sei se dá para ficar muito mais à vontade. Imagina que teve muitas dúvidas também, um assunto muito, você viu, muito interessante, com o pessoal assim, está querendo aprender e melhorar. Então, eu ia só fazer uma pergunta, né, se alguém tem mais alguma questão ou não. Então, a gente pode encerrar aqui a apresentação do Paulo, agradecendo. Tem muitos, se você for no chat também, Paulo, tem várias mensagens assim, agradecendo o seu conteúdo, elogiando. Eu que agradeço. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, Renata, pelo apoio. Valeu mesmo. Imagina. Aí, quem quiser ficar, pessoal, para eu mostrar aquela coisa lá de encurtar o link. Eu vou ficar. Tá, pode ficar. E aí eu começo a compartilhar minha tela. Então, eu vou deixar gravando, porque vai que também outras pessoas queiram saber isso, aí eu vou deixar gravando. Eu acho, isso é ótimo. Muito obrigada, viu, Paulo, Dalmo? Obrigada. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Um grande abraço a todos. Muito obrigado. Valeu, parabéns, Paulinho. Foi ótimo. Não, tô indo. Obrigado, Paulo. Obrigado, Dalmo. Aí tem que, infelizmente, começar a agendar audiências. Até mais. É isso aí. Isso aí. Tem mais uma dica aqui também no chat, acabei de ver, de outro jeito de gerar QR Code, tá? Do Francisco Javan. O Javan, QR Code Javan fantástico. Fácil. É só dar uma olhada no chat, é um outro site que gera QR Code. Obrigada, Javan. Bom, pessoal, então eu vou lá para onde eu sempre uso. O Francisco deu outra dica, né? Também um tal de Bitly, que está aqui, mas eu vou lá no TinyURL, que é o que eu uso, tá? Eu vou compartilhar só para mostrar, já estou compartilhando, só ficou tela, peraí.
compartilhar tudo aqui. Acho que não está compartilhando ainda não, né? Não, não está. Começou e parou, Renata. Bom, enfim. Acho que agora foi, pronto. Eu vou no Google, tá um pouco com problema aqui de entrar. Olha, ele já está no... Mas eu vou começar desde o começo. Eu até coloco ele na minha barra aqui de favoritos. Mas tá dividido? Ah, não está vendo? Ai, espera aí. Só está a sua fotografia. Só está a sua foto agora, Renata. Falei para compartilhar tudo, todas as telas. E não está compartilhando. Ó, voltei aqui, tá? Eu não quero só compartilhar vocês. Isso está compartilhando. Parar de novo, compartilhar. Não sei por que ele não está compartilhando. É porque acho que você deve estar com um monte de janela aberta, não é? Eu tenho. Ele está falando que eu estou com 7 o que acontece abertas aqui. Para mim nem fala, mas eu descubro na prática. Estou fechando tudo aqui, então... Não é que você tem que fechar, é que você tem que, pelo menos comigo, eu saio do compartilhamento e ponho na área de trabalho só aquilo que eu quero. Eu aperto aquilo que eu quero e aí volto no compartilhamento. Não sei se... É aquele que é a tela, né? Que seria só compartilhar a tela. Isso. Então, eu fiz esse, mas ele não deu certo. Deixa eu tentar de novo, ó. Só a tela, tá, ó. Agora deu, tá? Acho que microfone. Agora eu vou para a minha tela, agora eu vou no Google Chrome. Agora a gente vê sua tela. Ai, ótimo. Tá. Ó, ele esse aqui, ó, ele já fica até nos meus favoritos que eu sempre uso, né? Mas como que é o nome? É Tiny com Y, aí você digita, né, T-I-N-Y. T-N-Y, tá. E ele o meu ele já lê automaticamente, mas aí você pode digitar ele todo, ó, URL, só esse, url.com. Tá bom. Dá o Enter, aí ele já vem para essa tela. E aqui, ó, você pega aqui em cima, você coloca onde vocês estão vendo aqui, ó, tá vendo? Sim, Enter along URL to make a time. Você e coloca aquele grandão do Teams, coloca aqui. Que sensacional. E aqui embaixo ele vai aparecer o que você quer. Você pode até escrever assim, ó. Por exemplo, eu vou pegar aqui eu quero criar sei lá, reunião. Tá. É que eu vou precisar reunião sexta. Isso. Ele vai criar o site com esse nome, reunião sexta. Se não der, ele não cria. Deixa eu pegar um link aqui da nossa própria reunião no Teams. Eu fechei tudo do Teams, ele agora só abre, não consigo nem ver o calendário. Vou pegar um link grande para fazer essa modificação para vocês. Mas agora, deixa eu ver se eu consigo entrar aqui. Não, aqui não tem. Alguém tem um link grande? Eu posso fazer isso, gente. Vocês colocam aqui no chat, eu coloco no Tiny URL, ele vai criar. Agora eu não estou conseguindo pegar nenhum aqui. Peraí, eu pego minhas aulas aqui. O link dessa reunião. Isso, ótimo, olha só. Obrigada. Ó, vou pegar, então, vou copiar todo esse link grande. Deixa eu tentar copiar, não. Pronto. Então, ó, voltei para a tela, né? Vocês estão vendo? Então, vou colocar esse link grande aqui, ó, é todo o link grande, nem aparece que ele é muito grande, e vou mudar então até o nome aqui, ó, vai miniconf. Paulo. Aí você clica só aqui embaixo, ó, make o pequenininho, tiny URL, que é o pequeno URL, aí ele vai criar, ó,
Aí ele criou aqui embaixo, ó, tá vendo? Ó, aí aquele grandão virou esse pequeno aqui, ó. Ah, maravilha do século! Por que eu não tinha isso antes? Aí você só copiar aqui, ó. Você copia aqui, ele já vai estar copiado para onde você quiser. Ótimo, muito obrigada. Nossa, valeu muito, muito. É só você colar qualquer outro lugar, pronto, ele vai funcionar. É ótimo, fica muito mais fácil, todo mundo pode pegar, e se for o caso, copia. Nossa, excelente, maravilha. E muito, você, muito, e você personaliza, você pode escrever audiência. Exatamente, eu vou pôr a audiência do dia tal, nome, parte, pronto. Tá excelente, melhor impossível. Excelente, melhor impossível. Muito, muito obrigada, Renata, obrigada a todos. Vocês são sensacionais. Muito obrigada. E olha, na medida do possível, façam mais esses encontros para pessoas que não sabem nada. Está cheio de pessoas. A gente quer aprender, tenho certeza que tem muita gente querendo aprender, é que o problema são os horários, né? Mas na medida do possível, vocês podendo, ou propiciar as gravações que vocês fazem, porque vocês têm muito material muito bom. Já tem uma lista de um monte dessas mini-confs que a gente fez, doutora Marisa, no nosso canal no YouTube. Tá. Então, eu ponho no canal YouTube o quê? Eu já tentei entrar, mas eu ele não... chama JFSP Vídeos. JF, tá. Vídeos. A gente coloca todos, isso. Esse, inclusive, vai para lá. Assim que eles tratarem também o áudio, não sei o que, diminuírem, eles colocam lá. O pessoal da comunicação. Tá ótimo, muito obrigada. Já tem um monte lá com essas dicas, imagina. Tá bom, muito obrigada mesmo. Um bom dia para vocês e bom trabalho. Muito obrigada. Tchau, obrigada, tchau. Doutora, para você também. Ó, o Maurício Plínio levantou a mão. Pode falar, Maurício. Não, só para compartilhar aqui, ele também gera o QR Code. Se você colocar. Tá. Esse também gera. Você tem aqui no botão do lado, aqui, olha só. Deixa eu compartilhar então de novo. O terceiro botão aqui, ó. Meu Deus, espera aí, ensina pra gente. Aqui, 10. Nossa, isso daqui tá melhor. É o mesmo. Vamos de novo lá. Volta para a mesma tela. Aqui, voltei. Tá vendo a linha de baixo? QR Code aqui, tá escrito. Você clica no QR Code. Gente, cliquei. Nossa, aí ele já baixa aqui embaixo. O miniconf, você pode abrir. Ele gera o QR Code. Olha, 10. Nossa, aprendizado 10. Maravilha. Nossa, aí valeu. Você compartilha aqui em cima. Aí você... aqui em cima, compartilha para compartilhar. Isso, Então tá ótimo. Nossa, gente, que ótimo isso. Nossa, eu não falo, é um ótimo aprendizado. A gente tem que divulgar essas coisas. Sensacional, pronto. Agora a gente já conseguiu um monte de coisa, pronto. Nossa, muito bom. Muito bom mesmo, viu? Obrigada, boa tarde, deixa eu fazer audiência. Beijos. Vai lá, doutora. Então, tchau, pessoal. Muito obrigada, hein, Maurício? Obrigada. Tchau, pessoal. Até a próxima. Muito obrigada pela participação de todos. Um abraço a todos. Obrigado. Tchau, muito obrigada. Bom dia para vocês. Boa sexta.